estão? Tudo bem? Bom, hoje a gente vai ouvir mais uma história que se passa no livro de Samuel, mas antes eu vou fazer uma oração para começar. Querido Deus, nos abençoe durante esse tempo de pandemia, que o Senhor cuide de nós e de toda a nossa família. Nos abençoe também que nós possamos ter entendimento para compreender a história. Em nome de Jesus, amém. Bom, há muito tempo atrás, as igrejas eram muito longe do lugar onde as pessoas moravam. Então elas costumavam ir ao templo pelo menos só uma vez por ano. E aí, eles tinham que andar muito para chegar nas igrejas. Mas mesmo assim, eles sempre iam muito felizes, porque eles queriam ir na casa de Deus. Só que uma vez, estava indo uma mulher e um homem para a casa de Deus. E essa mulher não estava nada feliz. Pelo contrário, ela estava bem triste. O nome dessa mulher é Ana. E o nome do seu marido é Eucana. A Ana queria muito ser mãe, ela sempre teve esse desejo, só que ela não conseguia, então ela estava indo para a igreja justamente triste por causa disso. E o seu marido Eucana perguntou para ela: Ana, por que você está triste? Eu não basto para você mais do que 10 filhos? E aí a Ana, por mais que amasse seu marido, ela queria ter um filho. Então ela estava triste mesmo assim. Então, quando eles chegaram lá na igreja, a Ana foi orar para Deus, colocar o seu clamor e pedir a Deus um filho. E durante essa oração, a Ana prometeu a Deus que se ela tivesse um filho, ela ia criar ele para servir a Deus e fazer a vida dele somente a isso. Só que quando a Ana orava, ela estava orando só mexendo a boca, não saía palavras na boca dela, não dava para escutar o que ela estava falando. Então, um sacerdote que estava ali na igreja, que o nome dele é Eli, ele achou que ela estava bêbada. E aí ele chegou a ela e perguntou e falou para ela que ela não podia estar bêbada na casa de Deus. E falou que ela tinha que sair dali. E aí ela falou para ele que ela não estava bêbada, ela só estava orando a Deus e contando a ele todas as suas aflições. Então esse sacerdote, ele falou para Ana voltar para casa dela, que Deus ia escutar as orações dela e atender. A Ana voltou para casa um pouco mais esperançosa depois do que o Eli falou para ela. Então ela até conseguiu comer uma coisa no caminho. E aí, passou um tempo, a Ana realmente conseguiu ter um filho. O nome do filho dela, ela deu Samuel. E quando eles estavam na outra vez de ir pro templo, ela falou pro esposo dela, Eucana, que ela não iria porque o Samuel estava muito pequeno ainda. Mas que quando ele crescesse mais um pouco, ela levaria ele para a igreja. Quando eles estavam na outra vez de ir pro templo, ela falou pro esposo dela, Eucana, que ela não iria porque o Samuel estava muito pequeno ainda. Mas que quando ele crescesse mais um pouco, ela levaria ele para a igreja para servir a Deus como ela tinha prometido na oração. Então passou um tempo, Samuel cresceu e teve a outra hora de voltar para a igreja. E aí ela foi e levou Samuel, entregou ele para o sacerdote ali, como ela tinha dito que ele ia ele ia usar a vida dele para servir a Deus. E foi isso que Samuel fez. Ele usou a vida dele toda para servir a Deus. E todos eles ficaram muito felizes. O que a gente aprende com essa história? A gente aprende com essa história que aí não importa se Deus demora, se Ele talvez não responda da forma que a gente queira, Ele sempre escuta nossas orações. E às vezes nem sempre o que Ele quer pra gente é o que a gente quer, só que Ele sabe o que é melhor pra gente. Então a gente tem que confiar e acreditar que Deus vai responder nossas orações se a gente orar com todo o nosso coração. Agora eu vou fazer uma oração para encerrar. Querido Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigada, Senhor, que o Senhor nos guardou, Senhor, durante todo esse tempo, Senhor. Um tempo muito difícil, mas que o Senhor possa estar nos dando fé e a fé que a Ana teve, Senhor. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.